Shalom, shalom. Eu quero falar sobre o momento da visitação. O que é o momento da visitação? Eu aprendi um pouquinho sobre esse assunto pela primeira vez há 20 anos atrás, quando eu li um livro muito forte chamado Caçadores de Deus. E esse livro tinha uma parte do livro que eu nunca mais esqueci, onde o autor do livro dizia que existe um momento em que nós estamos nos movendo pela unção. E existe um momento da pregação em que nós somos substituídos pela glória. Qual a diferença da unção e da glória? A unção é aquilo que nos capacita. A unção nos capacita. Jesus falou sobre isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, para libertar, para dar visão aos cegos, pôr em liberdade os algemados. Então a unção é uma dispensação profética do céu, de Deus, para que você esteja pronto para pregar bem, para cantar bem, para profetizar, para fluir o poder de Deus. Isso é unção. Agora, o que é visitação? Visitação é quando Deus olha lá de cima e diz assim: nesse momento, não vou apenas usar o pregador, mas eu vou visitar aquela igreja pessoalmente, através do mover do meu espírito, através da minha glória, de alguma maneira, a visitação. E o que acontece? Acontece que muitas vezes o pregador ele está no momento de unção. E quando a visitação vem, o pregador não permite que a visitação venha porque ele quer controlar o culto. E o nome disso é livre-arbítrio. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Então nós aqui na terra nós temos a chave. E muitas vezes nós podemos liberar o fluir de Deus ou impedir o fluir de Deus. Então imagina essa cena, imagina Deus olhando lá de cima e dizendo: poxa, o culto tá bom, eu estou usando o Ricardo, eu estou usando o pregador, mas agora eu quero me mover naquela igreja. E aí quando Deus vem, o pregador, ele segura ali, ele mantém as coisas no controle dele, impedindo assim o fluir de Deus. Então a unção, ela nunca pode impedir a glória. A unção nunca pode impedir a visitação. Se você quer ser um pregador do altar, um profeta legítimo do altar, esteja disposto no momento em que a visitação vier, no momento em que a glória de Deus se manifestar, para tudo, para a pregação, para o que você estiver falando, para toda a sua preocupação com a lógica, com o racional, e simplesmente informe a igreja. Se for legítima, se a visitação for legítima, a igreja vai começar a sinalizar e o povo vai começar a sentir e de alguma maneira manifestar. Então você simplesmente vai dizer: pessoal, é o seguinte, o Senhor está nesse lugar. A glória do Senhor está nesse lugar. E eu não tenho condição de continuar aqui nesse momento. Nesse momento nós vamos aproveitar a visitação do Senhor. Aproveitem a visitação do Senhor. E aí, nesse momento, você quanto menos falar, melhor. Porque senão você vai continuar ministrando. Você pode até não estar pregando o esboço, mas você vai estar ministrando. Evita isso. Se a visitação for legítima, para de falar e se entregue ao momento, assim como a igreja. Já aconteceu várias vezes eu parar de pregar, fechar os olhos, cair arrebatado no altar, ajoelhar, chorar, pular, correr junto com o povo, pular junto com o povo. Por quê? Porque Deus, ele nos tirou do centro das atenções ali e ele entrou. Isso é muito sério, isso é muito importante. Então, esteja pronto para discernir esse momento, essa linha tênue entre unção e visitação. Quando você sentir que a visitação ela começou a acontecer, a primeira coisa que você precisa fazer, se você estiver no altar, responda ao Espírito Santo. Como é que você faz isso? Imagina, por exemplo, se eu estou aqui, eu dou um toquezinho em você. Eu dou outro toque em você. Eu estou tocando em você. Eu espero que você faça o mesmo. Você vai me tocar de volta. Então eu te dou um toque, você me dá um toque. Eu te dou uma cutucada, você me dá uma cutucada. Assim é com Deus. Muitas vezes você está numa unção, antes de Deus liberar todo o fluir dele ali naquela igreja, ele vai te dar um toque. Então você vai estar no altar, você vai sentir um fogo, vai sentir uma glória, vai sentir uma expressão da glória de Deus ali. Só você muitas vezes, a igreja nem sentiu ainda. É como se Deus estivesse te cutucando. Deixa eu ir, eu quero ir. Então o que você deve fazer naquele momento? Você deve reagir espiritualmente, fisicamente e emocionalmente, mandando esse recado de volta para Deus, dizendo: ok, Senhor, eu entendi, eu estou aqui.
Então muitas vezes você vai reagir com um grito, com uma expressão. Eu gosto muito de assistir o Judson de Oliveira, ele vem muito aqui em Teresópolis, pastor Antônio Cirilo, esse povo, esses crentes mais doidos aí, porque Davi Silva é um amigo meu, são pessoas que quando a glória de Deus começa a se movimentar, eles não têm nenhum tipo de vergonha. Então eles, eles interagem com a glória de Deus. E nesse momento eles estão mandando um recado para Deus e para o povo dizendo, tem alguma coisa acontecendo aqui. Primeira coisa, responda à glória de Deus, interaja com a glória de Deus. E aí, em segundo lugar, faça aquilo que eu já falei. Abra a mão da ministração e deixe Deus ministrar. Então como é que você faz isso? Recua, Senhor, fica à vontade aqui. Feche os olhos e deixa Deus fazer. E aí, nesse momento, de duas uma. E aqui são situações bem diferentes, que deve haver um discernimento espiritual muito grande em você. De duas uma. Deus vai querer se mover no meio do povo, milagrosamente, através de você. Ou Deus vai querer se mover no meio do povo, milagrosamente, sem você. Você precisa descobrir isso, para não pecar. Porque se Deus quiser trabalhar sem você e você ficar, gente, eu vou orar agora, a glória de Deus está aqui, eu vou botar a mão. Deus não quer. Se Deus não quiser, você não pode atrapalhar Deus. Agora, se Deus estiver querendo te usar, vai ser o contrário. Deus está querendo te usar e você está ali distraído, de olho fechado. Então, como você vai descobrir? Discernimento, ouvindo a voz de Deus, conectado, observando os sinais. Então veja bem, o que Deus pode fazer no meio dessa visitação? Deus pode curar, operar com curas, ou através de você vai sair no meio do povo curando, ou as pessoas simplesmente vão começar a levantar a cadeira de roda, dizer que estão sentindo sinais extraordinários de cura. Pode ser que Deus esteja se movendo através de sinais criativos, que acontece, eu já vi isso muito, já estou muito acostumado com isso. Pó de ouro, dente de ouro, objetos que muitas vezes começam a se movimentar, nuvem de glória, arco celeste andando no meio da igreja, mudanças climáticas, muita coisa que pode acontecer. No meio de sinais criativos, choques elétricos. Deus pode se mover através de arrebatamentos espirituais, a igreja começa a cair todo mundo no chão. Deus pode se mover através de uma unção de quebrantamento, todo mundo começa a se sentir quebrantado, se humilhar diante de Deus voluntariamente, muito choro, muito arrependimento. Pode ser que Deus se mova através do mover de adoração, vocês vão querer glorificar muito, adorar muito, cantar louvores. Deus pode se mover através de atos proféticos. Aí, voluntariamente, cada pessoa começa a fazer ato profético. Isso é muito difícil, inclusive, de explicar, mas já aconteceu. Um fica com vontade de manejar uma espada, outro fica com vontade de rugir como um leão, outro fica com vontade de correr, de empunhar armas espirituais. Tudo isso pode acontecer no momento da visitação. Então é importante você entender, primeira coisa, quando a visitação acontece, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, se é para os homens, nós nos mantemos sãos, mas se é para Deus, nós enlouquecemos. Então quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte, quanto mais perto da glória de Deus você fica, mais louco você fica, mais doido você fica. Então não fique preocupado. Se Deus está visitando, se é um momento de visitação de Deus na igreja, não tem como segurar. Ele fala, ordem, decência, vai escandalizar o visitante. O visitante não se escandaliza com isso não, meu irmão. O visitante não se escandaliza com gente caindo no chão, com gente falando em línguas, com gente profetizando. Isso não escandaliza o visitante. O que escandaliza o visitante é fofoca. O que escandaliza o visitante é adultério dentro da igreja. O que escandaliza o visitante é crente usando roupa decotada, mostrando peito, mostrando bumbum. Isso escandaliza o visitante. Né? Rebelião dentro da igreja. Agora, moveres sobrenaturais, isso não escandaliza o visitante não. Ele está vindo da macumba, ele já viu isso na macumba, já viu no candomblé. Poder sobrenatural é uma coisa que todo ser humano nasceu para ter. Não escandaliza. Nós temos que parar de ficar preocupados com o medo de as pessoas conhecerem Deus. Ao contrário, nós precisamos que as pessoas conheçam Deus na sua plenitude, na sua essência. Outra coisa que pode acontecer no meio desse mover sobrenatural, da visitação de Deus, é a oferta. Eu já tive várias vezes que eu estava ministrando e simplesmente eu tô ali pregando, daqui a pouco alguém vem correndo no altar e joga um relógio, sem eu falar nada, aí daqui a pouco o outro joga chave de carro, outro joga dólar, outro joga dinheiro, outro joga isso, outro joga aquilo.
Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele fala diretamente com as pessoas. Então, essa visitação é algo muito glorioso, é um momento ápice do culto. É o momento que Deus está lá no trono e ele diz assim, poxa, esse culto está tão bom, esse povo é tão lindo, que eu quero descer e mover. Nesse momento, o profeta do altar, ele tem que estar muito cuidadoso, porque ele tem que desaparecer. Como a palavra diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. E aí, se Deus falar, filho, vai lá e sopra naquela pessoa, toca naquela pessoa, você até faz, mas eu vou te falar uma coisa, preste atenção nisso. Na maioria das vezes que Deus visita a sua igreja nessa intensidade, ele não depende do profeta nem do pregador. Ele vem, a igreja começa a ser conduzida pela glória, demora 1 hora, 2 horas, às vezes 4 horas de mover. E quando acaba o mover, somente quando acaba o mover, as pessoas conseguem ir embora para suas casas. É algo que eu já vi acontecer inúmeras vezes, já pude experimentar inúmeras vezes, e que do meu coração e do meu espírito eu desejo que aconteça na sua igreja. Quem sabe quando você estiver ministrando. Anota essa orientação e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.